mais um Opção Cast, um podcast criado para você que deseja saber mais sobre o mercado imobiliário. Eu sou Everton Almeida, fundador e diretor da Opção Imóveis, e aqui ao meu lado, Frank Miyazaki. Olá a todos, trouxemos aqui para vocês o André Oliveira, ele é CEO da Flip. Obrigado, Frank, obrigado, Everton, pela oportunidade de estar aqui com vocês para discutir um tema muito prazeroso, né, que desafia a gente. Eu, como corretor de imóveis, também sempre me interessei por essa questão da performance, né, não só como fazer mais, alcançar mais, mas e sim como fazer a coisa da maneira certa, né? É por isso que a gente fala de gestão e principalmente gestão de relacionamento com o cliente. Isso aí, André, muito bom. André, então explica aí para os nossos ouvintes o que é a Flip. A Flip, ela é uma empresa de software, né? Mas nós gostamos de dizer que CRM como um todo, ele não se resume a um software, né? Ele é um método, ele é um formato de trazer aproveitamento para a imobiliária, trazer aproveitamento de oportunidades, né? Porque no cenário que nós vivemos atualmente, que é o cenário de dados, né? Ou seja, o volume de informações, o volume de clientes ele é muito maior, de interessados ele é muito maior do que o que se tinha antes, né? E para gerenciar dados, você precisa de uma base, você precisa de um processo tecnológico para auxiliar e organizar todas essas informações, né? Então, o nosso desafio, a Flip CRM, é criar a tecnologia para manter a imobiliária em dia com seus compromissos, para que ela possa analisar como é que está o cenário de mercado, como é que está o relacionamento do time dela com os seus clientes, os clientes da imobiliária. Então, o Flip CRM é uma ferramenta indispensável para todas as imobiliárias. A gente sempre leva isso para as imobiliárias, né, que sem você ter um sistema de gestão, sem você ter um modelo de gestão, é muito difícil de você... Qual que é a promessa, né, do marketing digital hoje como um todo, da tecnologia que nós estamos vivendo e que cada vez mais vai ampliar, né? Que a gente possa fazer mais com menos, né? Então, sem um CRM, sem uma gestão, nesse novo universo, é muito improvável que a imobiliária vai conseguir prosperar e vai conseguir se manter competitiva no mercado, né? Tem que ter a tecnologia a favor dela para ela se equivaler aos grandes players, né? E proporcionar uma boa experiência para o usuário, né? O usuário está muito exigente hoje, ele quer uma experiência bastante significativa, não basta simplesmente você dar retorno para ele, você tem que dar retorno, você tem que tirar dúvidas, você tem que assessorar. E para a imobiliária acompanhar a evolução desse processo, desse formato de atendimento, é fundamental que ela tenha uma base para isso. Certo. Então, assim, de alguma forma, não só a imobiliária, mas o cliente também tem um prejuízo dessas imobiliárias que não se organizam, né? Que não tem um CRM adequado para a sua gestão. Sim, porque assim, né? Quando você trabalha com volume de dados, antes, né, no mercado antigo, a gente recebia ao longo da semana ali, talvez 2, 3 clientes muito mais amadurecidos em termos de conscientização de problema, então ele já vinha muito preparado para a compra. Hoje a gente recebe uma quantidade de clientes que, em algumas situações, chega a 300, 400 clientes por semana, né? Então, o CRM ele vai fazer com que você consiga se organizar no relacionamento com esses clientes, saber onde que parou, qual que é o próximo passo, né? E também para a gestão, saber se os clientes estão sendo bem atendidos ou não, né? Hoje é fundamental que você tenha essa base para que você consiga se relacionar com o cliente, né? Porque se você não tiver isso, o cliente vai sentir, né? Não adianta trazer o cliente. Hoje, as plataformas digitais, elas trazem muita eficiência nisso. É muito fácil você trazer o lead hoje, né? O difícil é você se relacionar com todos, né? Por exemplo, às vezes a gente se depara ali no CRM, quando a gente vai analisar o histórico de conversas, muitas vezes a conversa, ela acaba por rupturas, ou o atendimento ele fica muito robotizado, devido ao volume de entrada de clientes, né? Sim. Nós chamamos isso de leads. Leads é o fruto do marketing digital. Então, sempre que a gente anuncia um imóvel e gera um interessado, a gente chama no mercado de leads. Esse cliente o que cliente, vem é o lead. Isso, a gente Certo. batiza ele como lead no mercado imobiliário. Não só no mercado, mas todo mundo que trabalha, que opera aí com marketing digital. E o que acontece, né? Como você tem um volume muito grande de pessoas,
muitas vezes essas pessoas elas entram em horários alternados, elas entram às vezes de madrugada, porque é o único tempo que ela tem disponível, né? E quando ele chega para o atendimento, o corretor chega para atender às 8 da manhã, às 9 da manhã. E aí, poxa, se o cara entrou às 3 da manhã, dificilmente ele vai estar disponível para retornar o contato ali às 9 Certo. ou às 8 da manhã, né? Então, a gente percebe, às vezes, muitas situações de o corretor responde o que o cliente perguntou, né? Qual o preço? O preço é 1 milhão. Tá, e aí, qual que é o próximo passo? Não tem, a conversa morreu. Ele só vai respondendo. Exato. Isso faz com que não haja um relacionamento, né? Então, a máquina, ela faz a parte dela, né? O processo eletrônico faz a parte dela, que é unir a solução a um possível interessado, mas nem sempre esse interessado recebe um atendimento complementar. Adequado, né? Isso. E muitas das informações, muitas vezes, esse cliente já tem, né? Porque ele viu no site, ele viu no anúncio e tudo mais. Então, quando ele chega, ele precisa de informações adicionais. Hoje, a gente vê que antigamente as imobiliárias, os corretores tinham um papel fundamental, né, de gerar informação para o cliente que iria consumir. Mas hoje o cliente com a internet, com o acesso à internet, ele vai buscar um imóvel, ele faz uma pesquisa tudo na palma da mão. Ele tem todos os dados e informações. Já vem sabendo, vem mais pronto. Né? Ele já vem pronto, ele já vem sabendo o que quer. Mas também a tomada de decisão dele demora mais tempo, né? Sim, porque assim, né? Como ele tem acesso a muitas informações, ele acaba investindo mais tempo para pensar, né? Em se aquela é a solução perfeita. E muitos clientes, eles vêm porque eles viram uma propaganda, eles viram ali um patrocinado no feed dele enquanto ele estava navegando na internet. Mas não quer dizer que ele estava realmente procurando um imóvel, né? Ele se interessou pelo anúncio. Vou ver como funciona. E aí ele entra. E esse cliente que ele entra sem esse... muito cru, né? Na percepção dele de compra, é um cliente que ele vai se relacionar com a imobiliária. A gente vem observando nos dados ali por mais de um ano, muitas vezes, né? É bem comum que esse cliente leve mais de um ano, até porque para muitas pessoas a compra do imóvel ela é uma ocasião única na vida, né? Sim, existem investidores que compram, vendem, isso é muito frequente, mas para a maioria de nós mortais, né, é uma compra única, uma experiência única. Então ele quer tomar uma decisão muito respaldada. E aí que a gente leva essa metodologia junto com o CRM, de falar, olha, é ter o papel como profissional, passar segurança, né, assessorar, mostrar para ele o momento certo de comprar, né? Porque senão o cliente ele fica muito... ele vem pela solução, ou seja, ele estava navegando, ele encontrou o imóvel dele e veio. Mas e aí? Será que aquela solução é realmente o que ele estava inclinado a procurar? A gente observa nos dados, quando a gente vai analisar o CRM, que a maioria dos clientes eles entram por um tipo de imóvel e aí no decorrer, às vezes, ele se depara com que a solução que ele quer é uma outra, né? E isso é muito legal porque quando a gente trabalha com gestão de dados, a gente começa a ter essa percepção e organizar a casa para atender esse cliente de uma melhor maneira possível, né? Então, os dados, eles são muito amigos da gente nessa questão de interpretar e entender melhor o cliente. Ter só os dados não é o suficiente, né? Tem que fazer uma gestão, tem que fazer um marketing de performance, né? Sim. Porque essa massificação que a gente teve alguns tempos atrás e que vinha dando resultado, que agora parece que caiu na mesmice, né? De patrocinado. O que acontece é o seguinte, né? O marketing digital ele começou a ser muito popularizado em 2011 para 2012, um pouco antes disso também. Só que de lá para cá muita gente começou a fazer, né? Então antes era novidade, né? Poucas pessoas sabiam fazer, poucas pessoas faziam. E hoje todo mundo quer fazer, todo mundo quer ter um celular. Você tá com um Instagram aqui, você se cansa, né? Você tem que excluir, né, algumas coisas. Isso, e as redes sociais, elas são preparadas para isso, né? Se você se interessou por uma determinada... Se você demonstrou interesse por um determinado tempo, os algoritmos, né? Agora a IA, ela consegue te entregar mais, porque ela fala, pô, isso aqui é interessante para ele, vamos dar mais conteúdo que a gente quer entreter ele, a gente quer prender ele dentro da plataforma. Então, as plataformas fazem isso com muita maestria. Só que o problema é que como tem muita gente fazendo a mesma coisa, tem muitos anúncios, a gente fala que isso está se transformando em uma panfletagem digital. O que é panfletagem digital?
Eu preciso anunciar um imóvel, preciso gerar lead, né? Mas não é só isso, né? Na verdade, a promessa do marketing digital, a gente fala que hoje o marketing digital ele falhou. Por quê? Porque nós não estamos entregando a coisa certa para a pessoa certa. E a promessa do marketing digital era exatamente essa, né? Que através da análise de dados eu pudesse realmente te fazer levar um anúncio até você que é condizente com aquilo que você está buscando. Mas hoje a gente está disputando o quê? A atenção, né? Sim. Fica aquela, tipo, dancinha, tapa na cara, que mais? É que assim, né? As pessoas elas não entram ali para ver anúncio. As pessoas não vão para as redes sociais para ver um anúncio de um imóvel. Elas vão na rede social para se entreter, né? Falo até nas mentorias, né? Quando a gente vai trabalhar com o corretor, que, cara, observa o formato da TV. A TV, ela oferece um percentual de entretenimento, 12, 10 minutos ali, e depois ela te vende nos intervalos, né? Então, assim, se a imobiliária não entender, ou se o profissional não entender isso e ficar só fazendo anúncios, cara, é chato, né? É chato e em algumas... Vou excluir você, ele vou excluir... exclui e a coisa tá tão avançada que, na verdade, ele não precisa nem excluir. A própria plataforma, mesmo que a pessoa seja seguidora, ela para de entregar o conteúdo para quem tá seguindo ela. Então, tem pessoas, a gente chama de métrica da vaidade, né? Tem empresas que ela vai lá, eu tenho 10 mil seguidores. Ok, mas quando você vai ver o engajamento dos clientes dela, dos seguidores dela, é muito baixo. Porque ela posta um conteúdo que é desinteressante, né? Então, poxa, só anúncio. Eu lembro que na faculdade eu aprendi muito cedo que as pessoas adoram a comprar, mas odeiam que vendam para elas, né? Então, assim, você só quer me vender? Né? Então, assim, mas... Tá, mas e quem são vocês? O que vocês fazem? Há quanto tempo? Então, assim, não é só. É por isso que nasce o marketing de performance. O marketing de performance, ele é um segmento do marketing. O marketing, ele tem várias frentes, né? Muita gente acha que marketing é só anunciar o imóvel ali, tem que dar visibilidade. Não é isso, né? Essa é uma parte do processo. E por que ela se conecta com o CRM? Porque nós falamos como performance, que além de atrair o cliente para um determinado assunto, é gerado um relacionamento para que a gente consiga performar mais, né? A gente até brinca, né? Qual que é o melhor lead para o corretor de imóveis? O próximo, né? Porque assim, ele sempre está buscando um cliente novo. E na verdade, às vezes ele já tem uma gama de clientes muito, muito boa dentro do banco de dados dele, especialmente em empresas muito, muito fortes, né? É um diferencial muito grande, porque elas já têm um network ali dentro, um banco de dados muito forte. Então ela já sabe para quem apresentar aquele imóvel sem precisar fazer essa panfletagem. Porque a panfletagem, ela é um mito, né? Tem muita gente que acha que se o imóvel dela aparecer 8, 9 vezes no portal imobiliário, é significativo para ela. Tem pessoas que acham que, poxa, se a imobiliária estiver anunciando o imóvel toda hora no feed dela, é positivo. Mas o efeito pode ser inverso. Porque, né, fica muito exposto, desgasta a imagem, existe ali sim um desgaste daquela imagem. E chega um momento que todo mundo já viu, né? E aí já começa a ter falar assim, pô, esse imóvel aí tá encalhado, né? Já tem muito tempo que tá sendo anunciado e não vira. Alguma coisa tem. Né? E outra coisa, quem que tá vendendo ele? Porque eu entro aqui e tá anunciado 8 vezes, informações diferentes, o preço aqui é um, aqui é às outro. vezes, né, André, o mesmo imóvel tá em várias imobiliárias, né? Sim. E uma coisa que você acabou de falar também, né, André? Então, assim, não é só o anúncio, né? Imagina se uma TV hoje só você liga a TV, só tá passando comercial, como você falou, né? Ela passa como se fosse uma novela, às vezes um jornal, ou uma coisa como fosse futebol, né? Mas depois ela vai te vender alguma coisa, né? Então, Perfeito. isso acaba funcionando. E uma dúvida, então, André, você comentou desse excesso, né, dessa movimentação, de muitos anúncios ali. E então, hoje ainda, vale a pena anunciar, fazer esses anúncios digitais nas redes sociais? Ou de que forma que isso acaba dando certo na sua experiência, André? Olha, eu diria assim, o marketing digital ele fixou. Dificilmente ele vai sair de cena, né? Eu não vejo um cenário onde que a gente não tenha acesso à internet, acesso a redes sociais. Isso veio para ficar e vai prevalecer. Isso faz com que, sim, funciona muito bem. O problema é que as pessoas elas não se adaptaram, não estão evoluindo junto com a comunicação. Então, assim, vai dar muito certo, desde que o profissional ou a imobiliária ela saiba fazer a propaganda da forma certa, sabe se relacionar com o cliente da forma certa. Hoje a internet, ela
Por exemplo, é diferente de um outdoor. O outdoor você coloca lá a comunicação, você tá vendendo, quem se interessar bem, quem não se interessar, amém. A internet hoje ela é uma forma da empresa conversar, né, com o cliente dela, se relacionar. E se aquele tema é importante, ela vai atrair aquele cliente por mais tempo, ela vai engajar aquele cliente por mais tempo. Eu acho que esse é um grande diferencial, né? Fazer, mas fazer de uma forma única. Ah, mas poxa, mas então como é que eu tenho que fazer? Poxa, eu não sei. Não existe uma receita de bolo para isso, né? Você vai ter que se destacar, você vai ter que aprender a conversar com o teu cliente. É difícil? É. Por isso que é para poucos, né? Mas a grande pressão também, né? Eu vejo assim nas próprias imobiliárias, é o comercial querendo lead, né? Querendo alimento para o corretor e o marketing querendo trabalhar com resultados, né? Com performance, né? O marketing de performance ele sofre muito, viu? Ele sofre muito, ele apanha bastante no dia a dia. Ocorre que assim, é uma cadeia é uma sequência de pressões. Então muitas vezes o proprietário ele tem uma certa urgência, ou ele vê outras empresas ou outros profissionais anunciando aquilo ali com muito mais frequência e ele tem a percepção de que aquilo é positivo, né? Aí vai pro comercial. Como o comercial sofre essa pressão, ele precisa vender, se não vender não sobrevive. Aí ele vai transferindo essa pressão, ela vai transferindo essa pressão. Só que ela se resulta no quê? Ela sempre vai chegar pro marketing de performance falando assim, olha, eu preciso de mais lead. E o marketing de performance sempre vai falar assim, tá, mas eu gerei lead. Ah, mas eu quero mais. Aí o marketing de performance faz o quê? Ele abre mão do processo, porque diante da pressão também, em muitas circunstâncias, e ele abre a plataforma e começa só a anunciar, panfletar. Ele adere à panfletagem. E aí ele vai trazer muitos leads. Só que esses qualificados, leads, né? Exato. Esses leads que vão chegar, muitas vezes não tem o perfil adequado de compra para aquele imóvel, não está no momento de compra para aquele imóvel. Acho que todo mundo... É questão de perfil a gente fala, não é lead, é uma pessoa. Né? Tem que entender que é uma pessoa. E às vezes você traz a pessoa por uma solução que não é apropriada para ela. Né? Então, não adianta ceder à pressão. Tem que ter planejamento, tem que ter a forma certa de fazer o anúncio, para que aí sim a gente esteja realmente falando de Mas quando o corretor vem assim para o dono da imobiliária e fala assim, mas olha, meu cliente está reclamando que meu imóvel não está aparecendo. Aparecendo ele sempre vai estar, tá, Frank? Assim, de uma forma ou de outra. Porque assim, não é só nas redes sociais. Marketing não se resume às redes sociais. Tem outras coisas, né? A própria imobiliária, ela tem, aliás, hoje analisando dados, né? Porque eu falo, contra números não tem argumentos. Né? E isso é muito legal porque, assim, quando a gente vai analisar dados, estranhamente ou positivamente, né? A mídia que mais gera negócios no mercado imobiliário não são as redes sociais. É o site. É o site que a imobiliária tem. Você tem números aí? Um exemplo de case? Tenho. Na verdade, assim, a gente fez uma análise agora desse primeiro semestre de 2024, que é sempre bom. As pessoas, sempre quando a gente vai levar números que eles não condizem com o que a pessoa quer ouvir, ela vai te contestar. Então eu procuro sempre pegar uma amostragem mais recente possível para mostrar o cenário como ele está hoje. E nós filtramos ali o primeiro semestre desse ano, e de fato, assim, o que a gente constatou o meio que menos gerou lead foi o site. Então, assim, quando você vai ver a fatia da pizza ali, o site ele corresponde a 12% dos leads gerados, enquanto redes sociais gera mais de 30% dos leads. E os portais imobiliários também, mais ou menos ali na mesma proporção. Só que quando você vai para o gráfico de eficiência, ou seja, qual que é o meio de comunicação que resultou em negócios, o site corresponde a 33%, enquanto as redes sociais vai lá para 3%, 2%. Então né? é mais qualificado. Isso. E é muito legal, André, porque assim, uma das coisas que nós estamos falando muito, né, que o corretor sempre fala assim, o melhor lead é o próximo. Depois que nós implantamos, né, a Flip, né, o CRM dentro da empresa, nós tivemos uma venda lá com 240 dias, né, do dia do primeiro atendimento até o fechamento. Então, assim, às vezes aquele cliente que ainda está naquela fase da pesquisa, mas ele está em dúvida e tal, como você falou, né, às vezes o investimento da vida toda dele. Então, ele vai pensar, ele vai fazer um estudo, ele vai fazer um cálculo para poder efetivar a compra. Na época, né, Frank, nós éramos corretores, nosso CRM era anotação aqui, né? O cliente, ele não me liga aqui, eu vou esquecer ele. Você acabava trabalhando com aquelas ligações, né? O cliente que vinha ali no dia a dia
esse cliente é até esquecido lá na agenda, né? Então, hoje, com o CRM, né, nós conseguimos observar essa evolução, né, do cliente frio até ele chegar quente e resultar em venda. E uma das coisas que você comentou também, André, nós estamos falando muito dos anúncios sociais, né, e dos portais imobiliários, né? Isso é importante também? Ele resulta? Qual a sua opinião sobre isso, André? Os portais imobiliários, eles por muito tempo eles predominaram, assim como as redes sociais também tiveram um momento de destaque dela, né? Eu diria para vocês hoje que o portal imobiliário ele vai também, assim como as redes sociais, ela vai continuar tendo a participação dela, né? Nada é dispensável. Tudo tem o seu nível de importância, o seu nível de participação. Ocorre que os portais imobiliários, isso nem é por absoluta culpa deles. Às vezes eles recebem, porque eles atendem todas as imobiliárias, e às vezes eles recebem o mesmo anúncio de várias fontes, né? Às vezes você está navegando ali no portal, você vê o mesmo imóvel anunciado, eu já cheguei a ver imóvel anunciado 15 vezes. E o pior não é isso. O pior é que às vezes esse imóvel está anunciado por 1 milhão na imobiliária, 950 em outra, 1 milhão e 50 na outra. Às vezes você entra no anúncio, tem uma quantidade de informações, você entra na outra, tem outra quantidade de informações. Diferente também, né? Então, assim, isso faz com que o cliente ele tenha uma experiência muito ruim em navegar nesses meios de comunicação. Não que o portal seja ruim, é que... Aí descredibiliza, né? Sim, porque assim... E outra, para piorar a cereja do bolo, muitos corretores, porque não tem a exclusividade, não conseguiu ali a fechar nenhuma parceria com o proprietário, ele acaba ocultando o endereço do imóvel, né? Você precisa de ver o trabalho, a polêmica que é convencer um corretor de imóveis, convencer às vezes num treinamento ali, de que o endereço do imóvel ele é fundamental para a pessoa se interessar por ele, né? Teve um cliente que veio falar comigo, eu falei assim, não, mas eu conheço corretores, eu vou pôr você. Não, me passa o contato para corretor, não. Mas eu tô conversando com você para saber se é assim mesmo, porque eu tô com uma imobiliária X aqui, e, o corretor falou para mim que ele só vai falar o endereço do imóvel no dia da visita. Como é que eu vou marcar uma visita com o cara se eu não sei onde o imóvel fica, né? Só que daí quando você vai levar isso pro corretor, né, principalmente os autônomos, que você vai falar isso, ele fala assim, mas se eu coloco o endereço lá, o outro corretor vai lá e vai me passar. Vai lá e vai vender o imóvel. Eu sempre falo assim para ele, tá, mas o que é o teu interesse, né? Em fazer uma boa representação do imóvel do proprietário e achar o cliente certo, ou você está focado e destinado a simplesmente esconder esse imóvel do outro corretor, né? Qual que é o teu objetivo, né? Não dá, infelizmente isso aí vai sim fazer parte, vai sim compor a estratégia, não tem como ser diferente, né? Então, as informações do imóvel elas precisam ser precisas. E outra, isso também derruba algum mito de que você anunciar em várias empresas com vários profissionais, isso vai adiantar a venda do teu imóvel. Por quê? Porque eles vão para o mesmo lugar, né? Então, assim, o que essas empresas vão fazer? Elas vão anunciar nos mesmos portais. Obviamente, a questão do marketing de performance, umas empresas vai ter uma expertise um pouco maior, outras menos bagagem, e vai fazer só o anúncio tradicional, mas é uma circunstância, é uma situação onde não é exatamente uma verdade de que muitas frentes trabalhando nesse imóvel vai antecipar a venda dele. Às vezes o processo pode ser, o dano pode ser maior do que o avanço nesse caso aí, né? Certo. Ele deturpa, ou polui, ou leva uma mensagem errada ali dentro das redes sociais. André, você falou que o site é o que gera mais resultado, gera menos lead, mas gera mais resultado. É porque também o site, quem entra no site é porque é o cliente que está mais quente, o mais propício a comprar. Ele está mais já pensando, está na fase final do funil de compra, né? Essa é uma das técnicas do marketing de performance. Na verdade, é papel da comunicação preparar o cliente para que ele esteja pronto. Então, a gente tem todo um conjunto de informações, um formato ali para se comunicar com esse cliente até ele chegar no site. Então, o marketing de performance, ele acaba levando o cliente para o site, a gente quer levar ele lá. E, de fato, quando ele finalmente vai lá para dentro do site, é porque ele está num nível de percepção do problema dele muito maior. Então, ele já quer ver mais dados do imóvel, ele quer falar com alguém, né?
Então, o site é a melhor possível, a melhor porta de entrada possível para esse cliente ser atendido. André, e tá, a gente fala que o site, como, né, você comentou, o Frank reforçou que agora realmente é a mídia digital que mais dá resultado. E quando a empresa, né, até para os proprietários de imóvel entenderem um pouco isso, né? Por exemplo, eu vou pegar o imóvel lá de alto padrão e vou anunciá-lo, né? Então, como que eu consigo performar esse anúncio, né, para que a pessoa entre no site? É através de palavras-chave no Google? Você poderia dar uma... Essa é uma pergunta bastante ampla, tá, Everton? É assim, ó, a gente fala que quantidade não é qualidade, né? Então a gente tem que ter uma estratégia para conseguir levar esse cliente lá dentro. Porque uma vez que esse cliente vai lá dentro do site, primeira coisa, né? Os sites que a gente molda, que a gente desenvolve, ele tem lá a geolocalização. O que já não funciona muito bem se não tiver o endereço do imóvel, né? Mas quando tem, a pessoa ela quer ver a região, né? A localização onde está lá. Então o mapa auxilia muito ela. Fora que os filtros também vai refinar um pouquinho mais a busca, né? Então, a gente procura levar o cliente lá não por um imóvel específico. Nós procuramos levar pessoas que realmente tenham potencial de compra e que lá dentro ela vai encontrar a solução que ela precisa para o problema dela, que ela acabou de tomar consciência, né? Então, assim, sim, para que isso aconteça, a gente usa um conjunto de ferramentas. O Google, né? Porque essa pessoa pode estar pesquisando algo relacionado, né? Ela pode estar pesquisando por investimento, por exemplo. E aí, São dentro desse investimento, então. isso. Dentro desse investimento, a gente produz materiais, artigos para explicar por que o imóvel também é uma forma de investimento. E aí cabe, dentro desse conteúdo que a gente publica lá, a pessoa realmente entender se esse é o investimento que ela está procurando, dentro do perfil dela, né? Às vezes ela é uma pessoa que tem uma certa intolerância a riscos altos e o imóvel ele é um investimento seguro, né? Então, assim, mas para isso ela vai ter que se informar, ela vai ter que ser nutrida de informações para ela tomar essa percepção, né? E as redes sociais, ela tem um papel também de fazer com que a pessoa ela se interesse pelo assunto, se interessa pelas soluções e também o cliente acaba através disso indo para o site também para que ele consiga ver as opções que estão disponíveis, né? Certo. Então é um conjunto de estratégias, um conjunto de meios que a gente tem para mostrar pro cliente, né? Mostrar para as pessoas que as soluções existem, onde ele pode as encontrar, né? E aí o resto a máquina faz, né? Aí é inteligência de tráfego mesmo. Às vezes é necessário reimpactar esse cliente com outras comunicações, né? Mas uma informação um pouco mais específica. Então a gente vai afunilando o conteúdo, né? A gente fala de comunicação de topo, meio e fundo de funil. Então existe um formato adequado para você ir se comunicando com esse cliente. Não é qualquer coisa que eu mostro para ele. Então tem a comunicação certa para mostrar quando ele não está procurando imóvel. Tem a comunicação certa para mostrar para ele quando ele já está se interessando por imóveis. E tem a comunicação certa para quando ele está no estágio de tomar a decisão qual imóvel eu quero comprar. André, como a experiência que você tem de atendimentos, implantações em várias imobiliárias, quantas imobiliárias hoje a Flip tem hoje? Hoje nós já passamos das 200. 200 imobiliárias. É um software novo e a gente já está com uma adesão bem forte nesse estágio inicial. Tá. E vamos falar assim, essa expertise, esse know-how aí, você vê das dores das próprias empresas, né? Qual a maior dor que você vê hoje, que você vê que é latente isso nas empresas, nas imobiliárias? Olha, é uma soma de dores, tá? É uma soma de dores. Por quê? Porque a gente percebe que nesse novo cenário, tanto desde o proprietário do imóvel, passa pelo cliente, né? Aos corretores, aos gestores, até mesmo a diretoria, elas não sabem exatamente muito bem o que fazer, né? Então, às vezes a gente entrega o software lá dentro da imobiliária e ela não sabe como usar. E aí, às vezes, ela até briga com o software, né? Esse software aqui... Porque o que acontece, né? Como nós somos corretores, né? A gente entende o mercado. Acho que talvez para a gente produzir esse método, produzir a Flip CRM, desenvolver a Flip CRM, foi fundamental a gente conhecer o comportamento do corretor. Porque quando eu vou fazer o treinamento, eu sempre falo para ele, ó, eu sei que é chato.
Eu sei que é chato. Eu sei que você não vai querer fazer, porque eu também não queria fazer. Mas, se você não alimentar o sistema, se você não fizer dessa maneira aqui, o que vai acontecer é que você... É igual aquele churrasco que você combina de fazer no final. Ó, cara, a gente precisa fazer um churrasco um dia, né? Aí você encontra o cara daqui 2 anos, fala, puta, a gente falou de que ia fazer um churrasco e acabou não fazendo o churrasco. Então, o CRM, quando utilizado da forma certa, ele, na verdade, nada mais é do que um processo. O churrasco sai. Sai, tem que sair. Mas o que acontece, basicamente, é assim, quando a gente trabalha com muitos clientes, né, por isso essa piadinha aí do o próximo lead é o ideal, quando a gente trabalha com muitos clientes, é muito difícil a gente se organizar. E aí, a grande dificuldade que a gente tem é de fato, conscientizar até mesmo os profissionais, né, os corretores, de que se ele falou com o cliente hoje, um próximo passo tem que ser dado, né, para não ficar esse churrasco que a gente só fica na teoria e nunca se realiza, né? Então, falei com o cliente hoje, ele ficou o tradicional, né? Fiquei de conversar com a minha esposa. Ok, beleza. Depois que você falar com a tua esposa, eu vou te ligar. E aí deixa no sistema agendado isso. Por quê? Porque vão entrar outros clientes e você vai se esquecer de que esse cliente ficou de conversar com a esposa dele. E muitas vezes o cliente nem vai de fato falar com a esposa dele, mas é uma deixa para você abrir uma conversa secundária, para você poder dar mais um próximo passo. Porque o que acontece? Hoje nós temos acesso a muita informação na internet. E essa informação, às vezes, ela é tanta informação, é tanta coisa, que o interesse ele nasce muito rápido, mas também vai muito rápido, né? Então, hoje, a grande dificuldade, a grande dor que a gente vê é que as imobiliárias, elas se veem num cenário de um monte de interessados, mas elas não conseguem, de fato, fechar negócio com eles. É curioso isso, né? Certo. E aí, às vezes, a gente fala, cara, mais é menos. Porque você traz uma quantidade muito grande, isso dificulta ali o relacionamento, né? E isso cria para o gestor, cria para o processo um acompanhamento muito mais árduo. Então, antigamente, quando o cliente anotava na agenda, o corretor anotava na agenda, ele vinha recorrer quando ele precisava disso. Hoje ele tem que ser proativo. Porque se ele não programar os passos e ele não conduzir a evolução desses próprios dados, o dado por si só não vai evoluir. Até porque provavelmente vai chover outros anúncios para esse cliente depois. Então vai aumentar a dúvida na cabeça dele. Então o grande desafio que nós temos hoje, a grande dor, é de ajudar a imobiliária a implementar essa cultura de trabalhar com dados. E esse, de fato, é um grande desafio para nós. O que a Flip está programando para aliviar essa dor dos corretores aí? Você já falou uma parte da resposta já, né? Mas o que a Flip está programando para, vendo essa dor latente dos clientes, das imobiliárias, o que a Flip está programando para... Pode dar um spoiler aí para gente? Olha, para nós da Flip, né, dá para fazer uns spoilers sim, porque o que acontece, né? Os grandes players, né, grandes empresas, né, do mercado, elas estão caminhando para usar a tecnologia 100%. Né? Mas eu sempre falo o seguinte, quando você quer fazer um investimento mais alto, né, às vezes você quer fazer um investimento lá no fundo, experimentar investir em ações que você nunca fez e tal, você certamente quer falar com as pessoas. Você quer falar com o gerente do teu banco, da tua administradora, né? E para comprar imóvel, você não fala com ninguém, né? Você não consulta ninguém. Eu acho isso um cenário muito improvável. As pessoas elas vão buscar informações na internet, mas o papel do profissional, o bom profissional, dificilmente vai ser substituído. O que a gente leva, o que a gente prega e o que nós estamos preparando é ir num caminho um pouco inverso, mas preparar a tecnologia para que o corretor consiga, de fato, fazer só essa parte, que é a especialidade dele, né? Então, deixa o resto que a tecnologia faz. Então, quanto mais a gente conseguir automatizar na Flip, quanto mais a gente criar ferramentas que trabalhem sozinhas, para que o corretor tenha mais tempo para negociar, para ter mais tempo para fazer aquilo que ele tem que fazer, que é a missão dele, é para lá que nós estamos olhando. Tá? Então, se eu puder te dar um spoiler, vem muita automação por aí, vem muita tecnologia, vem muito trabalho de dados, com dados, para que o corretor possa trabalhar cada vez mais com mais eficiência. E a Flip está fazendo um evento em Campinas agora, né? Sim, muito bom você ter Nós vamos falado. ganhar convite, que o ouvinte vai ser sorteado aí para ganhar um convite. Vai, a gente faz qualquer negócio.
Mas esse evento, a gente enxergou a necessidade dele frente a esse momento de dificuldade de adaptação cultural. Mas a Flip não vende treinamento, não é o nosso nicho fazer evento, nada do gênero. Só que a gente vê uma dor tão grande das imobiliárias se adaptarem a esse novo mercado, a entender esse novo formato de fazer as coisas, que sim, nós convidamos palestrantes bastante renomados que falam de dados, né? Para a gente fazer um evento em Campinas no dia 24 de outubro. E esse evento vai ser um dia todo de imersão para falar só de gestão. Então, nós vamos falar especificamente com gestores para que eles consigam levar essa cultura para dentro das imobiliárias, e isso vai refletir no quê? Na qualidade no atendimento, beneficiar os seus clientes, né? Porque o mundo mudou, a forma de fazer mudou, né? Só que tem muitos profissionais no mercado operando como antigamente, não nesse formato. Então, esse evento é para os donos, os proprietários, diretores e gerentes, né? Isso, são para as lideranças, né? Para que elas sejam os multiplicadores dessa cultura depois, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, acesse lá imobeffect.com.br, né? Para se inteirar um pouquinho mais, para conseguir o seu convite. E sim, vamos bolar uma forma aí da gente fazer um sorteio de um convite para um profissional que esteja nos ouvindo, assistindo, para que ele possa participar também. E futuramente a Praça de Maringá também vai poder ter Sim, nós estamos trabalhando muito forte num projeto para conseguir levar esse conhecimento regionalmente, né? Então, não é um impeditivo que o pessoal daqui vá lá para Campinas ou vice-versa, né? Mas a gente quer fazer vários eventos em diferentes regiões para trabalhar exatamente como fazer, qual a melhor maneira de fazer, as boas práticas que a gente pode adotar no mercado para oferecer uma experiência positiva e uma experiência significativamente boa para os nossos clientes. Legal, né? Parabéns aí pela FIP, pelo trabalho que vocês têm bem desenvolvendo. E nós já chegamos lá no nosso horário, né? Então, queria agradecer muito aí a sua presença, né? Toda a sua expertise, toda a informação que você nos passou. E também gostaria, né, falar aos ouvintes que, se vocês tiverem alguma dúvida, a segunda-feira nós abrimos nossas caixas de perguntas e respostas no nosso Instagram. Então, estamos lá à disposição. O André também vai estar à disposição para estar respondendo. Muito obrigado, André. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e estou à disposição, né? Os desafios não param e a gente tem que continuar evoluindo, sempre. Eu também gostaria de agradecer aí ao André e a todos os ouvintes, né? Esse bate-papo foi muito produtivo, e fazer um pedido aí para todo mundo que gostou aí, que curta, compartilhe, e um convite para ir tomar um cafezinho na sede da Opção Imóveis. Muito obrigado a todos aí.